Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para o 58º Festival Folclórico de Etnias do Paraná, né? É um evento, portanto, que acontece há décadas na nossa cidade, aqui representando todo o estado do Paraná. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Ellison para estar aqui hoje, né? Em nome da Unicultura, né? Unicultura. Também a Blanca, né? A senhora Blanca Hernando Barco, presidente da Intepar, que desde 1974, né, organiza esse festival maravilhoso, celebrando a diversidade cultural e tudo que esse componente humano que enriquece a nossa cidade e o nosso estado. Tenho o prazer de estar aqui também com dois antigos conhecidos, né? O professor Rui de Senha, professor da Universidade Federal do Paraná, né? Doutor pela USP em Direitos Humanos, estudou na Holanda, na França, né? E que vai nos abrilhantar com sua experiência internacional, né? Ele que é especialista em Direito Internacional, para conversar um pouquinho sobre imigração e refúgio, então, que é o nosso tema de hoje, e o Amar, né, que é jornalista, estudante de mestrado da Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direitos Humanos, que já está vivendo aqui em Curitiba conosco há alguns anos já, né, Amar? E ele vai contar um pouquinho dessa história para nós, tá? Eu, assim, devo dizer que é a primeira vez que eu faço esse papel de mediador de um debate como esse, então é bem interessante o formato, né, um evento cultural, e a gente já percebe pelos filmes que nós assistimos o quanto a arte ajuda a sensibilizar, ainda mais para uma temática tão importante e tão natural como é a das migrações e do refúgio, né? Eu mesmo vou me apresentar, né? Meu nome é Tiago Assunção e eu sou professor de Direitos Humanos, Direito dos Refugiados, no Unicuritiba e na Universidade Positivo. Tenho estudado, então, essa temática, feito pesquisa nesse tema há algum tempo e tenho percebido cada vez mais que o interessante mesmo de a gente fazer pesquisa em migrações e refúgio é olhar para essa diversidade humana enquanto aprendizado, né? Poder celebrar as diferenças, aprender com essas diferenças e perceber que as migrações começaram quando os primeiros povos nômades saíram do norte da África, né, e atravessaram para o Oriente Médio, depois Europa, e, portanto, sem as migrações, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, né? Vou fazer uma breve contextualização para passar logo a palavra para os nossos convidados. Basicamente, né, alguém aqui não é de Curitiba? Sim, o Amar, com certeza, e mais várias pessoas, né? Eu costumo fazer assim um pequeno chamado, né, porque quem é de Curitiba como eu nem sempre percebe que na nossa própria cidade, os pontos turísticos principais, todos remetem às migrações, né? Quer dizer, a própria conformação e a história da cidade de Curitiba, e do estado do Paraná e do Brasil como um todo, ele foi construído, forjado por meio de imigrantes de várias gerações e de vários contextos diferentes, né? Então, nós podemos, quem veio a primeira vez para Curitiba, deve ter lembrado de ir ao Bosque do Papa polonês, a Santa Felicidade na Itália, a Praça do Japão, a Praça da Espanha, né? Enfim, todos esses pontos turísticos que celebram essa diversidade. A história das migrações no Brasil é muito longa, né? Muito antiga, desde os colonizadores, depois o deslocamento forçado, que foi uma tragédia humana dos escravos africanos trazidos, a maior contingente de pessoas, né, forçadas a migrar. Depois, todos esses migrantes europeus que a gente viu no final do século XIX, né, dos quais muitos aqui são descendentes, e mais recentemente, uma nova onda migratória, né, que a gente percebe a partir, principalmente, da chegada dos haitianos, dos sírios e agora dos venezuelanos, com outras várias etnias que compõem a nossa história e a nossa cultura, né? Os árabes, ucranianos, poloneses, enfim, japoneses, né? Então, quer dizer, nós tivemos vários períodos. O Brasil sempre foi um país de migrações.
durante curtos períodos, enviou mais pessoas do que recebeu, né? Ali na década de 90, entre a década de 80 e 90, e agora temos também muitos brasileiros saindo, mais de 3 milhões de brasileiros que vivem fora do país, né? Eu acho que os dois filmes são muito representativos, né? E para começar o debate, de duas realidades migratórias muito diferentes. A primeira são dos migrantes, chamados migrantes econômicos, né? No caso, ali mostra a realidade dos italianos, que de São Paulo para baixo são praticamente a maioria, né, dos migrantes que vieram no final do século XIX e início do século XX, e vieram, como ficou claro no filme, buscando melhores condições de vida, né, acreditando em promessas de trabalho, realmente muita terra, precisavam de lavradores, e esses migrantes vieram, então, principalmente no norte da Itália. Eu mesmo sou descendente do Vêneto, né? Meu primo está aqui, a gente lembrava do nosso nono, né, italiano, quando via ali as imagens. E o segundo filme mostra essa realidade dessas migrações mais recentes, que são, digamos, o que eu chamo de a crise humanitária dos refugiados, né? Ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos toda a construção de um direito internacional dos refugiados, que surge justamente para que as pessoas obrigadas a se deslocar, portanto, não migrantes voluntários que buscam melhores condições de vida, mas sim pessoas que estão sendo perseguidas por motivos étnicos, religiosos, ou que estão numa situação de conflito armado na sua terra, possam receber alguma proteção jurídica em outro estado, possam receber esse amparo, essa proteção, e poder reconstruir suas vidas, recomeçar, né? Então, são a realidade dos refugiados, e é importante fazer essa diferença inicial, porque, de fato, às vezes, as necessidades dessas pessoas são outras, as expectativas são outras, né? Apesar de que, ao fim e ao cabo, são todos seres humanos buscando proteção, abrigo ou trabalho, enfim, e ser feliz como qualquer um. Então, eu começaria conversando com o professor Rui um pouquinho a respeito. Eu encontrei, professor, na internet um artigo seu baseado no livro do Albert Camus, né, O Estrangeiro. E é um livro clássico, tal, muito conhecido. E nesse artigo o senhor comenta a respeito desse estranhamento quando o migrante chega numa terra nova, né? Qualquer migrante, e o senhor também já teve a experiência de ser migrante, né? Viveu na Europa, assim como eu também tive essa oportunidade. Há esse estranhamento inicial de não conhecermos a cultura local, né? E de trazermos a nossa cultura, nosso modo de fazer, as nossas tradições para aquela terra, e no início termos uma certa dificuldade de adaptação, né? O que todos os migrantes do mundo inteiro devem sentir e passar. E esse sentimento inicial de inadequação, que muitas vezes passa pela questão da língua, né? Ou mesmo questões de alimentação, né? Como mostrado ali, eu achei bem interessante quando ela fala que ela agradece, né, a acolhida do povo brasileiro, a hospitalidade, mas vai mostrar que algumas coisas não estão funcionando bem, né? E eu me lembrei, inclusive, que a cena ali mostra na Caritas, né, na Caritas Arquidiocesana, que é um dos principais centros de acolhimento de refugiados em São Paulo, no Rio de Janeiro, e agora também aqui em Curitiba. E uma migrante, uma refugiada africana, a Larissa Leite, né, que trabalhava lá, foi coordenadora jurídica da Caritas São Paulo, ela contava que a moça um dia disse assim: eu não entendo por que vocês comem arroz e feijão todo dia. Por que arroz e feijão todo dia? Vocês não enjoam disso e tal? Né, questionando essa prática, né? Quer dizer, esse tipo de diferença cultural que a gente, quando está fora e quando percebe que lá encontramos uma realidade diferente, nos abrimos para o mundo, porque começamos a enxergar possibilidades de fazer as coisas de modo diferente do que estamos acostumados, né? E isso gera um processo de aprendizagem mútua e de riqueza muito grande, porque para o migrante
há uma espécie de um momento ali que ele é esponja, né? Aprende muito rapidamente, e para quem tem o prazer de conviver com aquela pessoa, trazendo aquelas novidades, aquela forma de pensar, também é diferente. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa questão, né, não ainda da parte jurídica, mas dessa parte do estranhamento inicial que todo migrante sente, e aí, como o senhor trouxe, desse estranhamento, né? Uma boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer aqui o convite feito para estar aqui, poder conversar. É muito interessante o fato de estar discutindo essa questão dentro deste evento. Por que isso é interessante? Por que isso me chamou a atenção? E por isso que eu quero dar os parabéns para a organização por ter incluído essa espécie de evento. Permita, antes de entrar no debate, nós discutimos e celebramos, e eu tenho uma família muito envolvida no folclore, não é? Especialmente no folclore italiano. Então, esse evento já é acompanhado pela minha família há décadas. A gente acostuma, e celebra-se em Curitiba uma característica muito peculiar da nossa cidade, que é justamente esse multiculturalismo, né? Nós somos formados por gente do mundo todo, da Europa, eminentemente, mas, enfim, do mundo todo. Mas a gente celebra um quadro antigo, né? A gente celebra uma foto de décadas. A gente não celebra a condição atual. A gente não comenta a condição atual. Porque hoje já não nos vemos mais, e isso tem diretamente essa ligação com o estranhamento, como, enfim, imigrantes. Nós somos o todo de Curitiba, que é um corpo multicultural. Curitiba não parou de receber imigrantes. Nunca. Continua recebendo imigrantes. E esses filmes demonstram e apresentam justamente isso. Claro, estamos falando aqui no nosso recorte, mas o fenômeno imigração é um fenômeno sem fim. O professor Tiago mencionava, da 1500, né, os portugueses chegando pela Bahia. Migração no Brasil havia antes dos portugueses chegarem. Índios migravam comumente. Claro, não temos isso mencionado, né, registrado, enfim, mas o fenômeno de imigração é um fenômeno absolutamente humano, né, a mudança, assim, provocado por uma série de fatores que nos impelem a mudar. Às vezes fatores de ordem econômica, às vezes fatores de ordem humanitária, mas esses fenômenos são absolutamente normais. E Curitiba recebe muita gente. Então, quando a gente celebra esse festival étnico como um fenômeno que celebra o passado e não esquece, na verdade, esse processo, que é um processo constante de movimento, de gente para dentro da nossa cidade, a gente está celebrando uma fotografia. A gente está celebrando algo que ficou no passado. E trazer essa discussão para o que acontece hoje, com novos processos migratórios e novos problemas, porque os nossos antepassados, né, os nossos avós, italianos, alemães, portugueses, japoneses que vieram para cá, passaram por uma infinidade de problemas que nós não conseguimos sequer conceber, desde ter que se acostumar a comer feijão com arroz, enfim, até lidar com um clima completamente adverso, ou abrir através de uma picada e desbastar um campo para poder plantar. Uma coisa que, enfim, eles nunca tinham vivido na terra deles, né? Então, isso que a gente deixou para trás se repete hoje. E trazer esse tipo de debate para cá, poder discutir isso, e o que eu acho que é central em qualquer processo para justamente mudar essa lógica de estranhamento, é o processo de educação. Levar para o debate, levar para dentro da comunidade o espaço de um debate em que permita esse reconhecimento do outro como algo, enfim, comum, para evitar o estranhamento. O Tiago me perguntou sobre, por isso que parabenizo justamente esse espaço, esse debate, mas o Tiago me perguntou sobre esse estranhamento. Eu morei fora em pelo menos 4 países diferentes, né? Fui e voltei enquanto estudava. Fui para a França, voltei, depois fui para a Holanda, voltei, depois fui para a Itália, voltei, depois que fui na França ainda fiquei na Inglaterra, tal. Então, posso dizer que desse estranhamento eu conheço. E o que é esse fenômeno de estranhamento? É você se colocar numa condição em que você se reconhece como alguém que não se encaixa naquele ambiente, por melhor que você se encaixe. Eu sou loiro do olho azul,
Em geral, falava a língua do espaço onde eu estava. Na França, eu me virava no francês, na Itália, eu me virava no italiano. Mas eu nunca deixei de ser um estranho e me ver como estranho. Ser visto como estranho e me ver como estranho. E isso cria uma identidade que não é uma identidade, não é a sua, não sou mais eu não sou mais o Rui, que estou agora morando aqui nesse país. Eu sou uma espécie de autopária. Eu sou algo diferente daquilo que eu sou em casa, daquilo que eu sou no meu país, e, enfim, não sou exatamente isso. É como se eu tivesse criado um personagem por conta dessa colocação nesse espaço. O que ajuda? O que isso produz? Veja, eu sou louro do olho azul, falava a língua e tinha condições econômicas para viver nos países em que eu estava, era muito mais fácil superar esse estranhamento. Muito mais fácil. Estava estudando, estava inserido em algum ambiente. Pense no sujeito que vem porque fugiu de uma desgraça econômica, enfim, refugiado ambiental, que teve que sair do seu país de origem porque passa fome, que é o quadro da imigração original que alimentou a nossa multiplicidade cultural. O pessoal aqui, especialmente o descendente de italiano, fica procurando o esquema na família. Fica procurando o brasão. A família do brasão, porque é filho de um lord. Filho de lord, coisa nenhuma. Veio porque estavam passando fome. Eu visitei a casa de onde veio a minha família, de Senha, lá na Itália, o Cantinon dei Guanyi, uma casa enorme. Eles saíram, perguntei para o historiador, mas por que eles saíram? Saíram porque estavam passando fome. Não tinha campo para plantar, não tinha, escolheram quem estava. Vai embora. O mais fraco, provavelmente, seleção natural, vai para o Brasil, lá tem terra. Então, o pessoal veio para cá porque estava passando fome. Um outro quadro. Mas, ainda assim, se eu, na minha condição, passei por esse processo de estranhamento, de não se reconhecer como pessoa, como alguém dentro daquele ambiente, e não mais aquele sujeito, eu não tinha mais os meus amigos, eu não tinha mais a minha família, não tinha mais aquele contato que eu podia ter, enfim, esse estranhamento já é difícil nas condições em que eu estava. Imaginem para alguém, para um refugiado humanitário, para alguém que vem de fora, para alguém que... Rui, mas isso é absolutamente natural. É absolutamente natural. Não é uma reclamação. Assim, veja, isso não pode ser. Isso é assim e será assim, provavelmente, sempre que houver um processo de migração. Agora, o que é fundamental numa sociedade racional é tentar diluir esse fenômeno, diminuir esse fenômeno, a partir de um processo de abertura do autóctone, nós, curitibanos, para esse outro que chega de fora. Entender que esse sujeito passa por esse processo de estranhamento e tentar, enfim, amenizar isso através de instrumentos que, enfim, permitam a locação desse sujeito dentro da nossa, aspas, casa. Porque a nossa casa não é casa porque alguém um dia fechou. Fronteiras foram criadas artificialmente, processos históricos. Não dá para dizer que nós temos a nossa casa e ninguém deve entrar. Essa posição xenofóbica, que, enfim, projeta e revigora esse processo de, enfim, estranhamento, precisa ser revista, e só vai ser revista a partir do momento em que nós tomarmos consciência desse processo e incluirmos dentro das nossas famílias, especialmente, sem dúvida, através de um processo de educação plural. Eu falo, não adianta querer me educar hoje para direitos humanos. Não adianta. Eu já sou um caso perdido. Me adapto, me ajusto. Tenho que educar meu filho. Eu tenho um piazinho de 7 anos, o Lorenzo, e uma pequenininha de 2 anos e meio, a Amabile. Duas coisas deliciosas, criança mais gostosa do sul do mundo. Mas eles precisam ser educados nisso. E onde eles vão ser educados nisso? É na escola, num ambiente plural que ensine a eles pluralidade para que, nesse processo, eles se desenvolvam e, no futuro, esse processo de estranhamento seja reduzido. Ele é inevitável. É inevitável. Vai acontecer. Alguém vai sempre estranhar o nosso feijão com arroz. É muito carboidrato para uma refeição só. Mas, enfim, ainda assim, nós podemos amenizar isso através de um processo de abertura que é absolutamente fundamental. Muito obrigado, professor. Acho que é uma excelente reflexão para nós começarmos nosso debate, justamente de pensar como é que nós podemos nos tornarmos mais plurais. E nós temos aqui o Amar, que eu pensava assim, o Amar pode trazer para nós um testemunho de como, digamos, como que os
curitibanos, os brasileiros, ao se olharem no espelho, estão sabendo ou não receber? Ou seja, como é que esse estranhamento foi para você, né? No caso, chegando... Você está há quantos anos mesmo já? 29. Aqui 4 anos já. Então, o AMAR, eu estava lembrando, foi um dos primeiros a chegarem, né, na leva dos que vieram da Síria, né, depois do conflito. E eu gostaria de saber, assim, esse momento inicial, né, Amar? Porque há esse momento de adaptação, que você se sente um pouco perdido, não fala bem a língua e tal. Como é que foi esse processo para você, né, aqui em Curitiba, no Brasil? Como é que você se sentiu nesse começo? Bom, boa noite, todas e todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Obrigado, professor. Desculpa por causa do meu português, gente. Ainda não falo bem português, né? É difícil falar depois dos professores também. Mas... Bom, quando cheguei para cá, para Curitiba, eu não falava pouco, não falava nada. Nada. Nem oi. Tipo, e que piorou a situação, que estava quase sem dinheiro, né? E com toda a tragédia que a gente passou lá na Síria, e como saímos para o Líbano, depois viemos para cá. E, bom, quando cheguei para São Paulo, eu estava com meu irmão, né? Daí, a primeira coisa que eu falei, e agora? Cheguei. Eu não planejei a minha vida para cá, né? E agora, o que eu vou fazer? É mesmo, imagina um de vocês vai para a Síria agora, sem planejar, sem fazer, tipo assim, sem dinheiro, sem falar árabe. E chegar no aeroporto de Damasco. Bom, o Brasil foi o único país que me deu visto, né? Teve uma lei lá na época da Dilma, né, para facilitar o processo para os sírios que querem fugir para o Brasil, né? Que durou 2 anos essa lei, né? Esse processo de facilitar o processo. Bom, eu tentei para vários países, né? Mas como eu sou sírio, todo mundo me acha como um terrorista, né? Daí o Brasil foi o único país que aceitou esse terrorista, né? Bom, daí cheguei para cá, aqui em Curitiba. Bom, para falar a verdade, eu sofri menos que os africanos ou haitianos que chegaram para cá. Porque na memória social do povo curitibano, os sírios são burgueses, né? Que têm lojas, que sempre que não são trabalhadores, etc. Né? Mas eu não era um dessas pessoas, né? Não fui dessa classe, né? Bom, daí primeira coisa quando falava para as pessoas, sou da Síria, falaram: "Ah, que bom, que lindo, que isso, ah, que imagina, que legal, parece como uma pessoa veio da Lua, cara." Bom, depois, como eu sou branco, né? E não passei com os sofrimentos dos irmãos negros, né? Daí, mas em algumas vezes as pessoas que têm interesse, né, na situação política, mas não é muito profundo. Sempre quando eu falava sou da Síria, tem várias vezes aconteceu isso. Pessoas ficaram para trás, assim, tipo ficaram com medo de uma bomba escondida, assim. Bom, a maior dificuldade minha era língua, achar emprego, adaptar os costumes brasileiros, adaptar a comida, o pão francês, não consegui comer de jeito nenhum. E o que aconteceu comigo no Brasil, que eu não apenas migrei da Síria para cá, mas eu migrei de mim mesmo, sabe? Que o Amer, que está aqui no Brasil, não é a mesma pessoa que era na Síria, né?
E até agora, como o professor falou, né, eu me sinto estrangeiro aqui. Não é porque as pessoas não gostam dos estrangeiros, etc., né, mas porque eu estou aqui, mas ainda sou de lá, né? Até o meu corpo está aqui, mas minha cabeça está lá ainda, né? E, bom, entrei na faculdade graças ao projeto da hospitalidade aqui na Universidade Federal do Paraná. E também foi um grande sofrimento no começo, porque eu também sou de uma outra cultura jurídica. Nossa, me senti mais estrangeiro aqui. Comecei a trabalhar num escritório de advocacia, o direito processual, os tribunais, é assim, totalmente diferente. Eu me senti, desculpa a palavra, mas o advogado mais burro no Brasil. Tipo, nunca pensei que vou passar nisso. Daí, todos esses detalhes que passam na vida, dia a dia, me deixam a pessoa com mais desafios e com mais sentimento de ser estrangeiro. Não sei, talvez por falta da política pública no Brasil ou aqui em Curitiba, de como tratar os refugiados quando chegaram. Tinha aulas para aprender português no começo, mas não era obrigatória, sabe? Porque o Brasil não tinha plano para deixar essas pessoas novas, né, integrar no país. Era só uma ilha para salvar sua vida do mar forte, né? Assim. Infelizmente, né? Mas é assim sobre essa pergunta. Tá ótimo. Eu acho que o que o Amer está trazendo agora nos encaminha para um segundo momento, que é justamente de pensar como é que o Brasil se organizou para receber essas pessoas, né? Então, o Haiti teve um terremoto muito forte em 2010, como todos sabem, que matou mais de 100 mil pessoas. E nesse momento, muitos haitianos que vieram para o Brasil solicitaram refúgio, mas eles não eram contemplados pela Lei Nacional do Refúgio porque, tecnicamente, eles não sofriam perseguição e nem vinham de uma zona de conflito. Ou seja, isso que a gente ouve falar de refugiados ambientais, do ponto de vista do direito, não existe. Não há uma proteção específica para quem sai de catástrofes naturais. Então, o Brasil concedeu aos haitianos um chamado visto humanitário, né, que foi digamos, algo que não estava previsto na lei inicialmente, mas uma solução que o Brasil encontrou emergencial para deixá-los ficar, digamos assim. Essa mesma solução foi aplicada no caso dos sírios, né, para permitir que os sírios pudessem vir em segurança para o Brasil e solicitar refúgio uma vez que estivessem aqui, né. Então, o que acontece? De fato, uma coisa que o Amer mencionou que é importante é que o Brasil abriu as portas, né, inclusive foi chamado dessa forma na época, uma política de portas abertas para os refugiados sírios, mas uma vez aqui, eles perceberam, como os haitianos já haviam percebido, que não haviam políticas de integração efetiva, que o Estado brasileiro não estava preparado com aulas de língua, com inserção no mercado de trabalho, com revalidação de títulos, enfim, não havia nada, nenhuma política nesse sentido preparada, nenhum plano, né? E me lembro até de 4, 5 anos atrás de ter levado, solicitantes de refúgio sírios na faculdade para falar, a Miriam, por exemplo, que ela dizia: estamos muito gratos, mas não basta só documentos, a gente está esperando para poder se integrar e não sabemos como, né? Então, eu queria passar lá para o professor Rui para comentar sobre qual foi a resposta, no geral, no Brasil. Não foi o Estado, inicialmente. Pelo menos não o Estado em termos de política construída, mas foi a sociedade civil organizada, ou seja, ONGs, né, como a Caritas e outras tantas, Instituto Migrações e Direitos Humanos, né, a CASLA aqui, a CASLA latino-americana e tal, e as universidades, né, que abriram as portas, no caso a Universidade Federal do Paraná, começou a dar aula de português, né, aos sábados, professores voluntariamente, e depois isso se tornou um projeto enorme de extensão chamado
política migratória, é a Universidade Brasileira e Política Migratória, né? Que tem uma sala lá no curso de Direito, que faz todo um atendimento. Se o professor Rui pudesse comentar para nós, explicar para os presentes como funciona. O Tiago, o Mira apresentou para a gente um quadro bem comum, né? Exatamente isso. O Brasil trabalha, no que diz respeito a políticas públicas, em geral, sempre atrasado, né? Quando o problema surge, ele começa a pensar numa política para tentar resolver esse problema. Isso é crônico, e isso é crônico historicamente no Brasil. Não é uma coisa que aconteça hoje com o sírio, com o haitiano. Isso é histórico. Nós não pensamos políticas públicas. O que é uma política pública? Uma política pública é você partir de uma matriz constitucional que diz lá, olha, tem que ter isso, isso e aquilo, e a partir disso pensar e projetar problemas futuros e criar uma normativas específicas, já projetando toda a estrutura, pensando, claro que sempre vai haver o inesperado. É evidente que pontos fora da curva vão precisar ser solucionados, por exemplo, com um visto humanitário, uma solução como essa, que foi bastante razoável para resolver o problema, mas isso não pode ser a regra. E o Brasil trabalha assim. Isso, historicamente, está vinculado ao fato de que a nossa Constituição promete muito, mas ela depende demais do nosso legislador. Então, nós temos uma série de padrões, né, princípios, olha, tem que ser isso, isso, isso. Proteger a mulher, proteger a criança, proteger o idoso, proteger, enfim, grupos minoritários, hipossuficientes. Tem que proteger. Legal. E agora? Agora, né, para materializar, porque a Constituição não pode fazer isso, tem que ter uma lei que crie programas, crie políticas, e isso custa caro. Isso é difícil. É aí que entra o custo do direito humano, né? E o Estado não quer gastar. Essa é a verdade. O Estado não quer gastar. Tem dinheiro? Tem. Pode alocar? Claro que pode. Não aloca por quê? Porque não há interesse político em alocar isso. Isso implica, enfim, dificuldades políticas graves. E, portanto, nós não temos política porque, cronicamente, nós temos um legislador que não pensa para frente. Ele resolve o problema. Ele pergunta, na época da eleição, ele pergunta para vocês o que está com problema. Ah, está faltando, enfim, asfalto na minha rua. Ótimo. Daí ele vai fazer um projeto para criar o asfalto. Não é um projeto pensado para frente. Isso é tradicional no Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem se comove com isso não é o Estado, é a sociedade civil. E daí, claro, apoiado por uma série de organismos, especialmente ONGs, o Acnur, organismos internacionais, nacionais, regionais, igrejas, enfim, a sociedade civil propriamente dita, desvinculada do Estado, que não recebe aporte do Estado, não recebe apoio do Estado. Às vezes você precisa de um lugar para montar um centro e não tem, não acha, não consegue fundo para isso. E nas universidades, por quê? Porque as universidades, por terem uma perspectiva muito mais aberta e começaram a receber demandas pontuais, puderam se organizar de forma mais efetiva, por conta justamente da liberdade da universidade. Basta que o reitor, por exemplo, o conselho universitário, entenda que aquilo é um problema e precisa de uma solução, ele pode implementar isso de forma imediata, graças, né? Ainda temos universidades que são com autonomia. Sabe-se Deus até quando isso vai se manter assim, né? Mas ainda temos. E isso permite que as universidades se organizem. E por isso que dentro da Universidade Federal do Paraná, dentro do curso de Direito, porque é um curso que lida com essa regulamentação, né, coordenou uma perspectiva de projetos dentro do próprio Acnur, dentro de uma cátedra. Tem uma cátedra que se chama Sérgio Vieira de Mello, né, e eles, dentro disso, você cria uma disciplina, você cria grupos de pesquisa, você cria grupos de estudo e grupos de extensão dentro da própria universidade, que permite, então, que você vincule a pesquisa, interessa para a gente saber quem está vindo, quando está vindo, como, de que jeito, que forma, e interessa para a gente também auxiliar através de projetos de extensão, e daí a universidade tem que ir até um problema e oferecer soluções, pretender soluções, lidar com a sociedade civil. Isso é um dos eixos de uma universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, dentro dessa perspectiva de pesquisa e extensão, nós conseguimos coligar as duas coisas e foi criado esse projeto dentro de uma cátedra. Então, nós temos uma disciplina
de direito humanitário, vinculado com o direito humanitário, que é direito de refugiados e tal, e daí nós conseguimos um espaço do lado do núcleo de prática jurídica, muito adequado, inclusive, porque é quem consegue implementar e instrumentalizar pedidos, demandas e tudo mais, criar um ambiente lá. E os próprios alunos participam desse projeto, fazem os atendimentos, dão os cursos e tal. E dentro da própria universidade, criar ambiente para, por exemplo, reconhecer como é que a gente vai reconhecer um diploma. Porque o sujeito que saiu da Síria não lembrou de trazer o diploma dele. Não lembrou no cartório, autenticar, né, passar na embaixada. Não existe isso. Então, o sujeito perdeu isso. O haitiano não tem como é que a gente regulariza isso? Como é que a gente faz isso? E a universidade tomou a frente. Na Universidade Federal do Paraná aqui, mas as universidades, a USP, São Paulo, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e, portanto, elas encabeçaram esse projeto. E esse projeto atende. Hoje ainda, inclusive, eu trabalho exatamente na frente dessa sala. Recebe muita gente o tempo todo ali para atender da orientação jurídica, estabelecer as bases jurídicas para o sujeito poder se encaixar aqui. Né? O que ele pode ter direito? Puxa, o refugiado tem direito, por exemplo, à Bolsa Família. Não sabe. E o cara que recebeu ele lá na fronteira não avisou ele para ele que ele tem esse direito. Então, puxa, se ele tem direito, tem que pedir. Onde é que eu peço? Como que eu peço? O que eu posso fazer e tudo mais. Então, a universidade faz esse papel. Né? Talvez tenha sido o primeiro órgão público a agir. Claro que agora a gente começa a ter normativas, né, programas correndo atrás, né, pelo governo federal, pelo governo estadual, mas ainda muito tímido. A gente carece de uma política pública universalizada para isso. Não é que pense o problema de forma unívoca, não pontual, não apagando incêndio. Né? Obrigado, professor. De fato, acho que uma questão que perpassa essa problemática tem muito a ver com a construção de políticas transversais, né? Porque, de fato, o que os migrantes precisam, os refugiados, não é apenas documentação para poder ficar, mas sim políticas que deem vazão a uma necessidade de integração efetiva, social, cultural, né? E tudo começou, eu diria, com esse programa da Universidade Federal do Paraná, né? Aqui em Curitiba foi pioneiro, e até eu gostaria de perguntar para o Amar justamente em que sentido ele percebe alguma diferença, né? No sentido assim de quando você chegou 4 anos atrás, do que você vê hoje. Você nota alguma diferença em termos de construção de políticas públicas baseada na própria experiência de quem veio na frente, como vocês que foram pioneiros, né? E também, se você puder contar para a gente um pouquinho, se você conhece outros refugiados sírios em outros países e o que eles contam da experiência, esse contato que vocês têm com sírios em outros países, por favor. Sim, claro, professor, que, por exemplo, eu, para conseguir o RNE, né, o Registro Nacional do Estrangeiro, eu demorei 2 anos e meio. Bom, por falta de uma guia, né? Mas, por exemplo, agora, como eu faço parte do projeto da hospitalidade aqui, o Sala 28, na Universidade Federal, daí o refugiado, ou a pessoa síria, ou venezuelana, ou qualquer nacionalidade, quando chegar para a nossa sala lá, daí na hora a gente arruma os documentos, escaneia todos os documentos dele, que ele tem, e assim a gente faça uma ficha dele, né? E a gente manda para a CONARE para marcar uma entrevista já com ele. Daí, por exemplo, a minha esposa, né, que chegou há 1 ano, ela conseguiu o RNM, né, que com a nova lei de imigração agora, RNM, Registro Nacional dos Migrantes, em 8 meses. Bom, muita diferença. Mas ainda estamos recebendo alguns casos que estão há 4 anos com o protocolo. Daí, para eu perceber uma mudança radical assim no processo de tratar os refugiados, não. Eu acho que por falta dos dados, sabe, no governo federal, até no governo estadual aqui. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa, né, recentemente com a professora Tatiana aqui, para saber o perfil socioeconômico dos refugiados. A gente fez entrevistas com 500 refugiados no Brasil inteiro. Foi uma pesquisa nacional, né?
Nossa, a gente ficou com um banco dos dados sensacional. Sensacional. E assim pode planejar ou construir uma política pública com dados. Sem dados não dá. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Tem que ter dados. Bom, mas esses dados também são variáveis, que não são fixos. Daí eu não senti muita diferença do processo, do tratamento do Estado com essa questão. A única diferença foi a nossa experiência própria, né? Na universidade, ou na comunidade civil, alguns ONGs, Caritas, etc., né? Bom, por exemplo, vou dar alguns exemplos com meus amigos que estão na Alemanha. Sabe, a pessoa síria, por exemplo, ou que fugiu do pesadelo que está acontecendo agora no Oriente Médio, né? Quando chega para a Alemanha, ou ele fica num campo, né? Ou eles mandam ele. O campo não é campo de barracas, né? Não é igual os campos que aparecem na Jordânia, ou Líbano, ou Turquia, né? São apartamentos os campos, mas numa área só, tipo um condomínio grande, né? E ele tem que participar nas aulas de alemão e tem que passar nas provas, porque tem uma política para explorar essa força nova de trabalho na comunidade alemã, né? Daí, além do salário, etc., daí a pessoa lá recebe mais ou menos até 800 euros. Bom, talvez o custo básico na Alemanha para sobreviver, mas pelo menos recebe, né? No primeiro tempo não pode ser explorado. Eu, quando cheguei para cá, trabalhei numa empresa de granite. E depois na pintura, colocar o piso, pintar as paredes, etc. E assim comecei a sentir a minha migração de mim mesmo. Como passou no filme. Você é advogado, jornalista, aqui não vale nada, vou jogar no lixo isso. E vocês sabem, professores, quando você não exerce a sua profissão, você acaba esquecendo ele, né? Daí, bom, na Europa, outro processo, né? Outras políticas lá. Aqui o Brasil, infelizmente, a gente esperava alguma mudança radical, mas não deu, não aconteceu, e eu acho que nesses anos não vai acontecer também. Deixa eu aproveitar, Omar, e aprofundando um pouquinho nessa parte de inserção laboral, né, que você está falando. É interessante porque eu lembrei agora de um outdoor que eu vi na Suíça que dizia mais ou menos assim: que tal você olhar para o meu currículo antes de olhar para a minha origem, né? Ou seja, dizendo que o que importa é se eu sei fazer o que eu preciso fazer, né? Ou seja, que profissional eu sou, enfim. E engraçado que você falando agora, a gente percebe que é uma barreira enorme, realmente, né? Mesmo para os brasileiros também, se a gente parar para pensar, conhece um brasileiro que foi para fora, está trabalhando em outro emprego muito diferente daquele que tinha aqui e tal, não consegue se inserir, demora e tal. Você nota algum tipo de abertura, porque foi falado ali sobre hospitalidade, né? E no Brasil a gente tem esse mito, o brasileiro hospitaleiro e tal. Hospitaleiro, talvez com turistas, mais que tudo, né? Na época da Copa e tal, mas na parte de realmente acolher, integrar, dar emprego, oferecer, né? Uma ajuda que não seja apenas emergencial, mas inserir realmente. Inclusive, falando de Curitiba, que é uma cidade que é considerada fechada, né, e tal, como é que você vê isso? Assim, será que há caminhos possíveis? Está avançando? Bom, Tiago, para ser realista, né, o Brasil tem um problema de desemprego antes que os refugiados chegarem, né? Um problema historicamente no Brasil existe. Daí
acontece em alguns casos que os brasileiros gostam dos estrangeiros, recebê-los, né? Mas, como você falou, como turistas. Mas quando acontece essa concorrência entre o trabalhador estrangeiro e o trabalhador brasileiro, nacional, né? Começa o problema. Daí eles colocam que a culpa é do estrangeiro haitiano, por exemplo, que aceita um salário baixo, tipo R$20 por dia, R$30 por dia, o máximo, né? Daí começa os gritos da direita, né? Volta para o seu país, etc., né? O Brasil é nosso, o trabalho é nosso. Eles colocam a culpa do estrangeiro fudido que tinha que trabalhar qualquer coisa. Não colocam a culpa de quem ofereceu esses trabalhos escravo a ele, né? Bom, daí o Brasil oferecer um trabalho para os estrangeiros, literalmente, esse não existe. Tipo, um governo não, comunidade civil, não dá para deixar um estrangeiro trabalhar sem língua, né? O que ele vai falar? Especialmente a comunidade brasileira não é uma comunidade que usa línguas estrangeiras muito, né? E, tipo, nas ruas, nas lojas, nas fábricas, assim, não falam inglês, quase nem espanhol, né? Daí, esse não existe, Thiago, infelizmente, né? Não existe. Mas tá. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Rui, então, agora. Obrigado, Amar, pela tua experiência. A gente já está caminhando para o encerramento, né? Porque às 10 horas temos que encerrar. Mas aproveitar a sua experiência em direitos humanos, né? Que o senhor é um grande especialista em direitos humanos e em direito penal internacional, inclusive. Então, quando a gente pensa nos graves conflitos, né, que assolam vários países e que são a causa do deslocamento forçado que geram refugiados, né, e, ao mesmo tempo, pensando na proteção internacional dos direitos humanos. Né, quando a gente fala em direitos humanos, acho que todo mundo tem uma noção que é o ser humano considerado independente de nacionalidade, né? Mas ainda há muito essa lógica, não só da soberania do Estado, da proteção, como o Amar comentou, do nacionalismo, né, de proteger os seus apenas. Né? Como é que é esse choque ainda existente, parece que revigorado hoje, de os nossos, nós, eles, né? Então eu só quero o bem dos nossos, eles que se virem, né? Essa dicotomia, soberania e direitos humanos. Eu creio piamente que a gente fala em preconceito, né? O preconceituoso é sempre o outro, né? O outro. Nós somos naturalmente preconceituosos, na minha opinião. Isso é um exercício de autodefesa. Né? Nós somos impresso no nosso DNA, proteger o seu grupo, isso é inevitável. E acho que isso é, de fato, genético. Isso é um traço animal, me parece. Isso. O que a gente não pode é abarcar isso como regra, porque, enfim, deixamos, felizmente, na caverna, essa animalidade. Nós temos, desde que desenvolvemos a razão, precisamos pensar racionalmente. E pensando racionalmente, não tem o menor sentido em você fazer separação entre grupos. Né? Como eu falei, fronteiras são construídos artificiais, rigorosamente artificiais, por processos históricos, econômicos, políticos, mas são artificiais. Nós não temos rigorosamente nenhuma diferença aqui de quem nasce em Curitiba com quem nasce na Síria, no Haiti, no Senegal ou na Alemanha. Rigorosamente nenhuma. As diferenças, todas elas, são de origem econômica. E o que acontece? Como nós somos um país, como disse o homem, que passa por crise econômica desde que eu me conheço por gente, e já faz algum tempinho, mais do que a gente gosta de reconhecer, mas, enfim, vivemos em crise econômica, é natural que nós acabamos elegendo aquele de fora como o grande problema. Né? E o estrangeiro acaba sendo o inimigo eleito para justificar o problema, especialmente em época de crise. Então, estamos em crise, não tem emprego, de repente chega um estrangeiro, é evidente que esse é um sujeito que tem que ficar em segundo plano. O que a gente imagina é que essa equação é muito fechada. Não é. A experiência europeia indica isso de forma muito evidente.
Ah, mas eu não tenho nenhuma ligação com o que acontece na África, no problema na África. Não tem porque você não foi atrás. Come chocolate? 80% do chocolate é produzido com trabalho infantil, 60% com trabalho escravo. O cacau produzido na África é produzido por criança de 10, 12, 13 anos que é levada por migração de um país para outro para trabalhar nas fazendas de cacau, porque é barato. Ninguém deixa de comer seu chocolate, deixa? Vocês acham que metade do petróleo que vocês consomem é produzido sem conflito? Diamante. Da onde vem o melhor diamante do mundo? Da Antuérpia, né? Porque tem um monte de mina de diamante na Bélgica. Como tem plantação de cacau na Suíça, né? Cheio. Nós consumimos isso, nós somos parte desse processo que produz esses conflitos, nós somos parte desse processo que cria refugiado, que cria gente que sofre. Ah, mas não é refúgio climático. Você consome mais do que precisa, eleva a temperatura do planeta e quer dizer que a culpa é do cara que... Ah, não, Deus fez esse negócio acontecer? Não, para com isso. Então, esse processo de universalização de direitos humanos ele não passa só pelo reconhecimento de direitos, mas pelo reconhecimento de responsabilidades, que é o mais difícil de fazer. Reconhecer que todo mundo é igual é bonito de dizer. Agora, reconhecer que responsabilidades são iguais é um pouco mais delicado, porque nós precisamos nos reconhecer como... E daí a Bélgica fecha a porta para imigrante. Olha o que fez no Congo. Olha o que fez na África. Ah, a Itália fecha a porta para imigrante, olha o que fez no chifre da África. A Inglaterra. Ah, não, agora a gente não quer mais a União Europeia, agora a gente quer o Brexit, né? Porque, enfim, a gente não quer mais. Sim, tem a maior joia do cetro, né? Da rainha da Inglaterra é Star of Africa, né? Estrela da África. Se é da África, que diabos está fazendo nesse maldito cetro na Inglaterra? Então, esse processo de reconhecimento de responsabilidades, ele é um processo muito mais lento do que o reconhecimento de direitos. E a Europa está, talvez, passando por isso agora. Mas a crise econômica tende a fazer piorar isso. Então, como a própria Europa passa por crise, depois de 2008 para cá, a tendência é fechar, é não reconhecer, é proteger o nosso, reconhecer o inimigo e rejeitar o que é externo. E, consequentemente, deixar a Deus dará, enfim, né, a sua própria consequência é esse tipo de situação. Enquanto a gente não educar, não criar políticas públicas educacionais de aceitação do estrangeiro, do imigrante, mas aceitação do outro, e quando eu falo aceitação do outro, é qualquer outro. É o outro de outra raça, é o outro de outra opção sexual, é o outro de outra condição econômica. Enquanto nós não criarmos isso só se cria educando criança. Por isso que escola sem partido é um absurdo. Tem que educar criança. Tem que educar criança. Sim. A gente não vai poder mudar esse quadro. E esse é o processo de política pública mais sensível, mais importante, que eu acho que a gente tem que implementar o quanto antes. Educar para a diversidade, né? Bom, Amar, eu estava lembrando aqui, a gente começou falando do livro do Albert Camus, O Estrangeiro, e, para quem conhece mais ou menos a história, ele é julgado, né, ao final, Meursault, o personagem principal, e o que pega no julgamento dele é que ele é tratado que ele trata a morte da própria mãe com indiferença, né? Então eles acham que ele é muito frio e tal. E a gente falar de refúgio e desses conflitos que acometem o mundo, isso está muito presente nas imagens, nas redes sociais, na TV e tal, mas parece que há uma indiferença coletiva, né, no mundo em relação a esses fenômenos. A gente está vendo aquela reportagem sobre refugiado no mar Mediterrâneo e daqui a pouco já trocou de tema e a gente esquece daquilo e tal. E você, como jornalista, você acha que o advento da internet nos últimos 20 anos, redes sociais, fez com que o problema ficasse mais visível, as pessoas estão mais sensíveis, isso ajuda em algo? Como é que você vê essa questão? Bom, Tiago, primeiramente, nada passa nas redes sociais, na internet, na mídia em geral, por acaso. Tudo tem política atrás e tudo tem uma ideologia atrás também. Daí, quando a gente veja os
refugiados mortos no Mediterrâneo, e depois a gente passa por um filme no Netflix, e como não fosse nada, isso por causa de uma ideologia que a mídia passou para nós. A gente ficou vendo as pessoas que morrem no Mediterrâneo como fosse um filme, que não é real. Gente, vocês, claro, ninguém foi para a Síria, né? E ninguém veio as bombas caindo, ninguém veio terroristas, ninguém veio nada, né? Disso. E quando eu cheguei para cá, eu descobri Gente, o papel da mídia aqui a mídia aqui é um veneno. Desculpa, gente, mas é um veneno aqui. Porque o que eles sabem sobre o conflito lá, tipo, algumas fotos para explorar eles no mercado do comércio da mídia, né? E como algumas cartas para eles conseguir benefícios políticos no final, mas a humanidade não existe mais na mídia. Daí a mídia, quando vai passar para você uma coisa, ou para nós, né, é para um alvo político, e para um alvo econômico também. Quando eles mostram os refugiados sírios saindo da Turquia, através o mar lá na Turquia, entre Turquia e Europa, né, e Grécia, e só mostram algumas vezes só para mostrar que, bom, esse governo não salva seu povo, o povo está fugindo, por exemplo. Mas eles não mostram como os italianos, por exemplo, o exército italiano está atacando alguns barcos, fugindo da Líbia para a Itália, né? Não mostram isso. Daí, só vou fechar com uma coisa, Tiago. Gente, tratar a crise de refúgio agora no mundo é uma coisa importante. Mas o que é mais importante é acabar com o problema que causa o refúgio. Né? Eu gosto de visitar o Brasil como visitante, como um amigo de vocês, mas não é como um refugiado, não é como uma opção única. Né? Daí, bom, temos que criar uma educação básica na comunidade brasileira para deixar as pessoas aceitar os outros, mas numa maneira paralela temos que deixar as pessoas lutar verdadeiramente contra os raízes do problema que causa o refúgio no mundo, né? Por exemplo, os Estados Unidos fez um bloqueio econômico contra o Irã, e Síria, e Somália, e Sudão, etc. 7 países no Oriente Médio, né? Esses países, essas pessoas nacionais desses países proibiram entrar para os Estados Unidos. Bom, mas veja aqui nas ruas, gente. Eles acham os Estados Unidos o paraíso, o ideal em tudo. Vocês não veem o F-16 atirando um prédio inteiro e acabando ou um campo, e acabando com 80 pessoas numa vez. Gente, as pessoas viram carne moída. Daí, aqui em Curitiba, para eu fechar, que eu quero, sobre a cultura árabe, vocês passaram cultura haitiana e italiana, mas a cultura árabe é pouco conhecida aqui em Curitiba. A gente tem aqui o memorial do Gibran Khalil Gibran, né? Mas também não é explorado. Eu fui para lá, ninguém fala árabe, ninguém lê nenhum livro do Gibran Khalil Gibran, eles só tem um xadrez lá para jogar e uma sala de internet em cima. Daí a gente não tem um movimento para traduzir os livros, mostrar a cara cultural da civilização árabe historicamente e atual, né? Daí eu peço de todos vocês que a gente acha um jeito, um mecanismo no futuro para fortalecer isso, né? Fortalecer isso. É isso. Permite só me lembrei de uma coisa ouvindo o Amir falar aqui, falando dessa questão dos Estados Unidos. A gente está trabalhando, claro, não pensa na causa. Estamos atendendo, tentando ajudar os sírios. Vocês sabiam que
uma boa parte da munição usada na Síria é produzida no Brasil. Interior de São Paulo tem uma fábrica que produz um negócio chamado cluster bombs. Cluster bomb é uma espécie de um míssil que, a determinada altura, eles abrem e espalham pequenos pacotes, né, de explosivo, que tem, portanto, uma área de uma abrangência muito maior, né, uma área de alcance maior, com duas grandes consequências. A primeira delas é que, enfim, perde precisão. Não acerta onde não era para acertar, porque jogou em cima de atingiu uma quadra. Segunda é que de 13% a 17% dos pacotes não explodem, caem em solo macio, água e tal, e ficam lá. 20 anos depois do conflito, está a criança brincando, pisa, explode, perde a perna, morre, enfim. Isso é um fenômeno já proibido hoje, proibido internacionalmente, proibido, é crime, é arma proibida. E o Brasil produz e vende para a Síria. E daí não temos uma política, vocês perceberam, é uma política de recepção dos sírios que é capenga. Vocês percebem o ciclo? Exatamente o que o Amir falou, deu o exemplo dos Estados Unidos, me veio à cabeça exatamente isso. No interior de São Paulo, eu fui procurar, achei, tem, claro, o meu site é simplesinho, né? Não fala nada. A empresa produz, não fala nem que produz munição. Mas está lá, podem procurar na internet, vocês acham as munições, as cluster bombs com Made in Brasil, tem, né, o selinho Made in Brasil. E, né, que política é essa de recepção enquanto você produz armamento proibido internacionalmente para ser usado no lugar que produz o refugiado? Troço maluco, né? São as contradições do nosso sistema internacional, né? Incrível. Incrível mesmo. Bom, eu acho que a gente pode já abrir para perguntas, né, para um pequeno debate, quem quiser. Eu acho que a gente teve um panorama geral interessante sobre um ponto de vista em primeira mão, né, do Amar, um ponto de vista técnico-jurídico do professor. Claro que precisaríamos de muito mais tempo para aprofundar os conceitos, né, aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, deseja algum aprofundamento... Primeiro, agradecer, né? Amar ao Thiago, ao Rui, por aceitar o convite de fazer parte dessa extensão do Festival Folclórico. Como já foi falado, eu sou a presidente da Associação Interétnica do Paraná, que é formada hoje por 19 grupos folclóricos e que se formaram em 1958, 50 e alguma coisa, quando a imigração florescia aqui. Foi a terceira onda migratória que o Paraná recebeu, principalmente Curitiba, mas o Paraná como um todo. E, naquele momento, uma senhora decidiu que meu Deus do céu, que eles tinham que aproveitar tudo aquilo, toda aquela riqueza de folclore e de dança e pôr num palco aquilo. Era a consuleza honorária da Holanda e foi aí que surgiu o Festival Folclórico. Na verdade, eu vejo assim que as danças acabaram sendo a nossa tradição. Nós fazíamos, na verdade, reproduzimos o que os nossos antepassados faziam, a vida deles no final do século, né? Porque nós vestimos hoje como eles vestiam então. Hoje você vai para a Europa, ninguém veste daquela forma, né? A gente acabou fazendo Curitiba esse mosaico cultural que é conhecido hoje graças a toda essa mão de obra que veio fugindo da fome, fugindo do problema político, né? Sempre. Né? Brasil não recebeu exilados políticos na década de 50. Eu sou filha de pai e mãe espanhóis e não saíram da Espanha por problema de política, não saíram depois da Guerra Civil, saíram por problema de fome mesmo, em épocas diferentes. Minha mãe veio com 13 anos, meu pai com 28, se conheceram aqui, casaram aqui. Eu tenho que te dizer que, infelizmente, você vai sofrer muito, tá? Porque você só fazem 4 anos que você está aqui, né? E passarão 60 anos, como aconteceu com meu pai. Meu pai fazem 60 anos que ele mora aqui no Brasil. E quando você voltar para a Síria, você não vai mais se acostumar com a Síria, porque você vai sentir falta até do pão francês, sabe?
Você vai ser... Meu pai sempre diz que no momento que um estrangeiro pega a sua mala e sai, ele é um desgraçado na vida, porque ele não tem mais pátria. Ele não é nem do Brasil e ele não é nem da Síria. Você vai amar os dois. Então, é um sentimento muito bom. E você vai ter filhos, provavelmente aqui, não sei se já tem filhos, e você vai passar esse amor da Síria para eles, que é o que acontece com todos nós, né, que somos dos grupos folclóricos. Nós aprendemos a amar as tradições dos nossos pais, nós comemos o que eles nos ensinaram, falamos o idioma, mas não somos de lá. E quando vamos lá, eles veem alguma coisa estranha na gente, né? Que foi ele que falou. Eu tenho passaporte espanhol, eu falo perfeitamente espanhol. Quando eu vou para a Espanha, eles não conseguem decifrar de onde que eu sou, porque meu espanhol é um pouco diferente, não é argentino e tal. E quando eu digo que eu sou brasileira, é porque eles percebem que eu sou, eles me tratam diferente, apesar de eu ter todos os direitos que eles têm, né? Então, vai se acostumando porque é assim mesmo, tá? Mas eu acho assim que, com relação aos imigrantes que vieram na década de 50, depois das guerras e tal, aos de hoje, existe uma diferença muito grande, que você comentou sobre o memorial, né? Que não se faz, por favor, nos ajudem. É vocês que têm que fazer. São os sírios que têm que se reunir. Por que hoje nós temos tantas associações, alemã, italiana? Porque os nossos pais, naquela época, quando vinham, o que eles faziam? Eles procuravam as pessoas deles, da cultura deles, e eles se reuniam ali. E ali surgiu tantas sociedades como tem o Centro Espanhol, a Garibaldi. Então, o que eu vejo com a imigração que vem hoje, a tecnologia, a globalização, vocês não precisam mais manter essas tradições, porque é tudo tão fácil. Você fala com quem está na Alemanha, você fala com o teu primo que está na Síria, você não tem essa necessidade de manter as suas tradições. O imigrante que vem hoje, ele tenta aculturar, ele tenta fazer parte da comunidade. Como? Assimilar a cultura daqui e acaba esquecendo a de lá, né? Se descuidar, não vai mais falar o idioma com os filhos, né? Então, se você quer que o memorial, né, e que a cultura síria prevaleça, é vocês que têm que se realmente fortalecer entre os sírios. Porque nós, por exemplo, nós não temos uma associação síria aqui na associação porque não se apresentam, né? Então, com relação a isso. Sim? Bom, primeiramente, obrigado pela notícia, né? Que vou sofrer muito aqui, né? Bom, olha, o problema da comunidade síria é que não é como era antes. Antigamente, os sírios aqui fizeram clubes, fizeram o hospital sírio-libanês lá em São Paulo, né? Se uniram bastante, né? Isso por causa de um fato geopolítico que passava antes no mundo árabe, né? O arabismo, etc., né? Agora, como um autor tunisiano fala, as crises estragam as éticas dos povos. O problema é que as pessoas agora não estão com a mesma cultura, não estão com a mesma vontade de se unir, né? Que une as pessoas agora o comércio. Infelizmente, estou falando sério. Veja os brasileiros que estão na Europa, por exemplo. É a mesma coisa. Ou os americanos que estão na Arábia Saudita, claro, né? Que o comércio que interessa. Mas é que o memorial, por exemplo, sabem que o estrangeiro não pode ser um funcionário público, né? E o currículo não importa. A nacionalidade que importa, né? Daí eu tentei, na verdade, ir com um projeto lá para fazer obras com alguns palestinos aqui, para traduzir obras de árabe para o português, do português para o árabe, fazer algumas festas culturais, tipo cada mês, etc., com um projeto inteiro, mas não deu certo, porque
não posso ser funcionário público, né? E o memorial segue a prefeitura. Bom, daí e sem apoio financeiro ou algum e para vai adaptar o seu projeto, não pode fazer nada. Não existe Superman, amiga. Então, eu te diria que a Angélica e eu somos um pouco testemunha de que nada vai começar com projetos públicos, tem que começar com ação da comunidade e não com projetos. Enfim, nós podemos até conversar depois e tentar fazer alguma coisa. A Associação Interétnica está aberta a isso. Queria também falar sobre que eu acho que Curitiba, sim, é plural, que Curitiba acolhe muito bem os estrangeiros, e que eu conheci uma venezuelana, e, infelizmente, realmente, no mundo inteiro, se você não tiver o diploma legalizado, o diploma traduzido, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial, né? Então, os venezuelanos têm um problema pior ainda, eles não conseguem a apostila de Haia na Venezuela, né? Então, ela é a engenheira, tal, era pedicure. E aí eu perguntei para ela, nossa, mas como é que você veio parar em Curitiba? Isso faz uns 3 anos, 2 anos. Ela falou assim, porque eu queria um lugar que eu não me sentisse estrangeira. Porque eu não queria ficar lá no Tocantins, lá para aqueles lados, que tinha muito venezuelano. E aí uma senhora foi se operar, fazer uma cirurgia plástica na Venezuela, que era mais barato, e ela era de Curitiba. E ela falou para mim, então vai para Curitiba, porque lá tem muito imigrante. É uma cidade que só tem europeus. E eu vim para cá por causa disso. Realmente, eu não me sinto estrangeira. E ela foi acolhida. Enfim, lógico que todos têm os seus problemas, porque não é fácil, né, essa parte, mas eu defendo que Curitiba, sim, é plural e, sim, acolhe muito bem. O problema das políticas é que, realmente, o Brasil acho que não estava preparado para isso, né? O Brasil acho que nunca pensou em que poderia ter refugiados políticos, porque as fronteiras fecharam na década de 70. Meus pais, quando chegaram aqui, não precisaram de nada, mas nos anos 70 fecharam as fronteiras e, para você conseguir um visto de trabalho, é muito difícil, inclusive hoje em dia. Então, eu acho que o Brasil, quando se viu com tanto refugiado, lógico que não tem políticas, mas não tem políticas nem para os brasileiros. Como é que vai ter políticas para os refugiados, né? Eu sou de origem espanhola e acompanho o que acontece lá na Espanha com os refugiados. A Espanha é um horror, né? A Espanha, quando começou os refugiados há 20 anos atrás, que realmente foi o boom, que veio da África, não tinha políticas. Então, hoje, a Espanha tem todo um processo, né, dos que chegam por Ceuta, por Melilla, pelo Marrocos, né, que chegam ali. Hoje existe. O Brasil vai ter que fazer a mesma coisa, mas o espanhol é receptivo, sim. O espanhol é um dos países mais receptivos do mundo com relação a essas culturas, porque ele migrou. É um país que migrou muito, né, ao longo de sua história. Mas o espanhol também tem medo do refugiado que vem e tira o trabalho dele. E isso não é um problema do Brasil, é um problema realmente mundial, né? E eu senti isso na pele. Fui para a Espanha, cheguei lá com um documento agora, em abril, da Seguridade Social. A mulher não me atendeu, mas, em compensação, tinha um monte de marroquino que tinha todos os direitos do mundo. Eu pensei, poxa vida, né? Eu sou espanhola e não fui atendida. E isso a gente não percebe isso, mas é uma coisa assim intrínseca que a gente diz, poxa vida. Mas existe essa política, houve essa política, e eu acho que o Brasil vai ir para esse lado, porque o Brasil acolhe muito bem, e o brasileiro, apesar de ter esse medo de perder o seu emprego, ele, no fundo, ele ajuda, né? A prova é do que está acontecendo. Então, é um pouquinho só compartilhar com vocês o que eu acho que o Brasil não pode ter políticas, porque ele não tem políticas nem para os brasileiros. Posso fazer um comentário sobre isso? Como eu escrevi, enfim, uma tese de doutorado sobre a construção de uma política brasileira de hospitalidade. Então, investigando se o Brasil é ou não hospitaleiro, né, e trazendo até filosoficamente o que é essa questão de ser o que é a hospitalidade, né, trazendo de filósofos do direito, inclusive, tal, Hugo Gross e tal. Eu acho interessante que existem países, porque existem muitos mitos a respeito da migração hoje em dia, e tem países que estão lidando de forma diferente, né? Por exemplo, será que
realmente a gente precisa primeiro fazer para brasileiros, para depois, só então, fazer para migrantes e refugiados? Será que as coisas são excludentes? Eu questiono um pouco isso, estou pensando alto aqui. Por exemplo, a Alemanha. Será que eles estão recebendo tantos refugiados como receberam nos últimos anos só porque eles são ricos, ou só por remorso do que aconteceu no passado, né? Ou porque eles são muito bons de planejamento econômico e percebem que essa é uma mão de obra que vai pagar impostos, né, para depois ajudar a pagar o sistema de aposentadoria deles, né? Quer dizer, as migrações elas acontecem de maneira natural onde tem demanda. Então, tanto é que quando os haitianos vieram para o Brasil estava crescendo, tinha emprego. Agora já não tem mais, então já diminuiu o número de haitianos, né? Então, eu questiono um pouco essa nossa lógica, que, como a senhora bem mencionou, está introjetada em nós, né, de pensar, mas ele é um ser humano, mas ele fala outra língua, mas tem as mesmas necessidades humanas, tem os mesmos desejos, quer ser feliz, quer prosperar na vida. Pode ajudar muito, né? Por exemplo, hoje a Espanha, ela acolhe estrangeiros, por quê? Porque os estrangeiros, o espanhol se deu conta de que esse estrangeiro vai contribuir com a Seguridade Social. E os espanhóis já não estão mais contribuindo. Então, quem vai pagar as pensões no futuro? Então, hoje, conseguir um visto de trabalho na Espanha é muito simples. Então, ele deixou de pensar um pouco assim. Agora, a Espanha não dá um salário mínimo, não ensina, não vamos comparar que a Europa, né, faz tudo isso com os refugiados. Os refugiados na Espanha sofrem bastante também, né, porque a Alemanha tem essa visão, né? Me parece, não sei se o Rui concorda com isso, que no longo prazo a Alemanha vai ter benefícios muito altos em relação a essa política que eles estão fazendo, e eles têm pesquisas que mostram isso, né? Inclusive, por exemplo, muitos refugiados, as pessoas pensam que os refugiados são todos pobres, ou que vão usufruir do sistema. Na verdade, muitos vêm com dinheiro para investir. Venderam casa, carro, ou tinham dinheiro guardado, e criam empregos, geram renda, né, pagam impostos. Muitos, né, eu vi na Europa com meus próprios olhos, e aqui mesmo tem restaurantes, vários, né, abertos por refugiados ou migrantes. Então, são questões que realmente a gente precisaria trabalhar mais com a educação para informar e quebrar mitos, né, porque a gente sabe que tem muitos problemas de fake news hoje em dia, né, pós-verdade. A gente vive na era da pós-verdade. Então, é completamente falso, mas de tanto repetir, as pessoas acreditam, né? Olha o nosso quadro. Somos todos filhos de imigrantes. E eu acho também que o festival em si, ele trabalha nesse sentido, né? O que o Amer está falando, eu acho que os dois lados, assim, a senhora faz um trabalho, vocês da associação, que é um trabalho cidadão, né? Que é sem esperar do Estado fazer com as próprias forças, né? E arrecadar entre vocês e vender, enfim, fazer o que precisa fazer. O que ele está dizendo também é importante, né, que é o Estado reconhecer e as pessoas que votam nos políticos reconhecerem que é preciso investimento público também, né, para criar políticas, porque todos têm a ganhar com isso, né, se eles se integram mais rápido, né, e se sentem bem e de repente... Fazer uma observação. O último encontro, o professor Márcio de Oliveira, do Departamento de Sociologia, ele deixou uma provocação, assim, né, que essas políticas públicas elas têm que dar início a um novo pensamento sobre a recepção dos refugiados, das imigrações, porque a estimativa é que no ano de 2035 o Brasil começa a inverter o quadro demográfico, então a população começa a decrescer. Isso é incompatível com o crescimento econômico, né? Então, pode-se ter um novo quadro histórico de receber imigrantes novamente, porque a população fica idosa e não tem a quantidade de jovens necessários para o fortalecimento da economia. A exemplo do Canadá, né? Só essa provocação. Vários países, né, receberam essas ondas migratórias que são necessárias. Mas acho que precisamos encerrar, né? Sim. Se alguém tiver mais algum comentário ou não, não pode. Eu só claro. queria falar uma coisa, lembrar uma coisa que é muito triste, mas é uma realidade e é um mundo moderno e é o comércio. A Espanha, o rei da Espanha, fez
um acordo milionário com a Arábia Saudita, com mísseis, há poucos meses atrás. Talvez, não sei exatamente quanto tempo. Foi muito triste. Eu não me lembro assim, os órgãos, a OTAN, não sei o quê, todo mundo lá contra, né, porque não podia os direitos humanos, tal. Os partidos políticos na Espanha, meu Deus do céu, aquilo foi uma vergonha. A Espanha não recuou, porque imagina como é que ela ia fechar, quebrar um acordo milionário com a Arábia Saudita. Quanto dinheiro ia entrar na Espanha com isso? Então, essa é a realidade do mundo atual. Pois é, até o próprio Trump, né, que fez o acordo com a Arábia Saudita, para a Arábia Saudita comprar armas por 480 trilhões de dólares, gente. A pergunta não é os números, a pergunta é onde vão ser usados. Para fazer mais conflito e gerar mais refugiados. Pois é. Né? E tal, que está preso, e o advogado que está ganhando milhões para defendê-lo. Então ele fala assim: uns choram e outros vendem lenços. Todo mundo resolve. Muito bem. Então agradeço a presença de todos, muito obrigado e obrigado a presença também dos nossos palestrantes.